Escassez de água. A escassez de água trata-se de um problema que afeta todo o mundo. Sabemos que 75% de toda a Terra é constituída por água. Deste total, temos os valores de que 97,5% é constituído de água salgada e 2,5% constituindo a água doce. Os 2,5% ainda encontra-se subdividido em outras formas, como por exemplo, no solo, em lençóis freáticos, rios e a forma usual, na forma congelada, como em geleiras, e em partículas da atmosfera. Logo concluímos que a quantidade de água disponível para a população na Terra trata-se de apenas 1%. No Brasil, temos as quantidades referentes a 12% da água doce total do planeta. Mas mesmo assim, também sofremos constantemente com a mesma preocupação. Entre os fatores que motivam a falta de água, temos as constantes secas, a poluição, a má distribuição de recursos e as atividades industriais. Sabemos que quanto maior for o número de pessoas, maior também será o consumo expressivo de água e assim causando maiores alterações. Este aumento expressivo da população ao longo dos anos nos faz pensar sobre uma crise hídrica grave e breve. O que faremos agora? Precisamos conscientizar a população que, mesmo com bastante água, nem toda poderá ser utilizada. Assim sendo necessário, preservar e realizar um uso racional. Os níveis de precipitação de água no Brasil estão baixando cada vez mais, decorrentes das secas e da má gestão de recursos naturais, ocasionados pela escassez hídrica. As regiões mais ricas em água nem sempre serão as com maior população. Logo notamos a desigualdade, como por exemplo no estado de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, sofrendo com a falta de água. Já no estado do Amazonas, temos grandes bacias hídricas concentradas para uma pequena quantidade de população, quando comparada ao estado de São Paulo. Vale lembrar que não seria adequado transportar a água de um local para o outro, afetando o ecossistema e a própria crise hídrica local. Mas e para você? Qual seria a solução? Saneamento básico. No Brasil, é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445/2007, como conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. Segundo o Instituto Trata Brasil, o Brasil tem 48% da população sem coleta de esgoto, o que equivale à população inteira do Canadá. A falta de saneamento é grave quando se trata de crianças. No mundo todo, mais de 1,7 milhão de crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos pelo consumo de água imprópria. Percentual atendido por coleta de esgoto por região: Norte, 10,24%, Nordeste, 26,87%, Sudeste, 78,54%, Sul, 43,93% e Centro-Oeste, 53,88%, sendo a fonte a Agência Senado. Saneamento básico, saúde pública. A primeira ligação que pode ser vista é a necessidade de água potável, onde sua falta causa efeitos catastróficos no organismo humano. Quando as crianças não têm acesso a um banheiro em casa ou na escola, pode interferir no desenvolvimento intelectual, além de ser constrangedor. Elas desistem do ano letivo para tratar de doenças de origem sanitária.
Apesar da importância do saneamento básico na saúde pública, há 2 fatores decisivos no Brasil para que o saneamento caminhe. O primeiro fator é o planejamento, que pode ser feito pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. O segundo fator é o investimento, que deveria ser por parte do governo. Sendo assim, nesse ponto, há falta de prioridade. As doenças são diarreia por Escherichia coli, disenteria bacteriana, febre tifoide, cólera, leptospirose, hepatite A, verminoses, arboviroses, que levam a chikungunya, febre amarela, dengue e zika. Doenças decorrentes da falta de saneamento no SUS custaram R$ 1 bilhão nos últimos 5 anos. Por exemplo, de uma criança com verminose. Ela vai para o hospital, recebe tratamento, mas quando volta para casa, ela vai continuar ainda a brincar naquele rio sujo, pegando verminose novamente, sendo um ciclo sem fim. Então, por isso é necessário o tratamento de água. Usina hidrelétrica, o caos? As usinas hidrelétricas são as maiores fontes geradoras de energia no Brasil. Elas representam 70% da energia consumida no país. Apenas a usina de Itaipu representa 15% da produção de energia. Além disso, ela é a segunda maior usina com um grande potencial de produção no mundo, com 14.000 megawatts. As usinas hidrelétricas têm grande relevância na produção de energia elétrica no Brasil, mas a sua construção leva a impactos ambientais irreversíveis. Uma usina leva em média 10 anos para ser construída e tem 50 anos de vida útil em média. Mas as manutenções e restaurações necessárias são muito caras. Além disso, para sua construção é necessária a formação de um reservatório de água que forma um grande lago. Assim, usinas hidrelétricas situadas em áreas mais elevadas tendem a ser menos prejudiciais ambientalmente, pois nestes locais a área de alagamento pode ter extensão menor. Já as usinas em áreas mais baixas têm impacto maior, produzindo uma área de alagamento maior. Agora vou citar alguns dos impactos ambientais causados pela construção de usinas hidrelétricas. O desmatamento pode afetar o volume de chuvas e a temperatura da região, principalmente na área da Amazônia. Temos ainda prejuízos à fauna e à flora, que levam à perda de biodiversidade. Por exemplo, um rio, por causa da barragem, perde grande parte de espécies de peixes, o que prejudica a população ribeirinha que vive da pesca. Além disso, a barragem impede ou dificulta a piracema dos peixes. O soterramento e apodrecimento de árvores pela água represada permitem proliferação de mosquitos vetores de doenças e produzem gases tóxicos como metano, um poluente que corrói turbinas, impede a reprodução de alguns peixes e permite a proliferação de algas, causando desequilíbrio aquático. Muitas pessoas ainda têm que se deslocar de suas casas, tendo que começar uma nova vida do zero. No Brasil, 33 mil desabrigados estão nessa situação e criaram até uma organização, o Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. A diminuição da correnteza do rio diminui o fluxo de sedimentos, favorecendo a sua deposição. A temperatura do rio também é modificada, dividindo o lago da represa em 2 ambientes, um onde a temperatura é mais baixa, o fundo do lago, e outro onde a temperatura é mais alta, a superfície do lago. Assim, há pouca mistura na água do ambiente represado, criando condições anóxicas e favorecendo a eutrofização, que é a ocorrência de reações químicas que geram compostos nocivos ao interesse humano. O nível do reservatório das hidrelétricas precisa ser mantido em um patamar constante. Para isso, os técnicos abrem e fecham as comportas dependendo do regime de chuvas. Quem perde com isso é o rio que recebe água do lago, que levam à alteração do volume d'água, e desordena toda a vida aquática, sobretudo nas margens, que enfrentam períodos de seca e inundação. Agora vou citar algumas medidas para reduzir os danos causados pela construção de hidrelétricas. Uma alternativa em tempos de mudanças climáticas
São hidrelétricas reversíveis sazonais. Elas armazenam energia em ciclo de um ano. Seu funcionamento é baseado no armazenamento de energia em período úmido e na geração de energia em período de seca. Para isso, são instaladas turbinas em linha, no leito ou submersos nos rios, que dispensam a necessidade de represamento de água. Elas são úteis para a geração ininterrupta de energia para as comunidades ribeirinhas a um custo baixo e mantêm a ecologia fluvial, além de não envolver o reassentamento de comunidades e outros custos sociais das barragens. Para garantir que os peixes consigam subir o rio para acasalar, uma das maneiras utilizadas é construir escadas aquáticas. Cada grupo de degraus tem uma área de descanso para que o peixe não tenha câimbras por esforço muscular na hora da subida. No alagamento para a formação da barragem, muitas espécies vegetais ficam submersas, reduzindo a biodiversidade. Para diminuir o problema, as construtoras de hidrelétricas têm programas de reflorestamento em suas margens. Enchentes. As enchentes são fenômenos naturais, mas que podem ser intensificadas por ações humanas. Entre os meses de dezembro a fevereiro, é quando ocorre o aumento dos cursos das águas, devido ao aumento do volume de chuva, consequentemente inundando casas e causando tragédias que quase sempre poderiam ser evitadas. As causas das enchentes podem ser naturais ou antrópicas. As causas naturais são causadas por rios perenes, que são aqueles que nunca secam durante o ano. Eles possuem dois tipos de leito, o leito menor e principal e um leito maior e complementar. Durante o leito menor, a água é corrente a maior parte do tempo, e no leito maior é quando ocorre a inundação pelas cheias. É comum que isso ocorra nas chamadas planícies de inundação, que é a área plana ao redor do leito principal do rio. Nisso podendo chegar a ocupar algumas casas, vilas ou até mesmo grandes cidades próximas a ele. Já as causas antrópicas são aquelas causadas pelos humanos, e elas ocorrem das mais diversas formas, desde as mais comuns, como o entupimento dos bueiros pelo mau uso do espaço urbano, até as mais extremas, como o rompimento de diques e barragens. O elevado índice de poluição, tanto pela ausência da consciência humana como pelo sistema inadequado de drenagem e de coletas de lixo da cidade, é uma das principais causas, além da poluição gerada pelas empresas e outros órgãos, que levam ao entupimento dos bueiros, tornando assim a drenagem de água ineficaz. Algumas pessoas podem pensar que apenas jogar um papel no chão não vai fazer diferença, mas se todas as pessoas da cidade pensarem da mesma forma, logo as consequências seriam devastadoras. Os problemas de drenagem também estão relacionados, pois às vezes as cidades não foram projetadas e cresceram de maneira aleatória, havendo menos bueiros e outras estruturas responsáveis pela contenção ou desvio de água que correria para os rios, evitando alagamentos. Ou até mesmo podem ser que hajam essas construções, mas com o tempo elas podem acabar se tornando insuficientes para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Outro grande problema das enchentes é que ela propicia condições favoráveis para o aparecimento de doenças e surtos epidêmicos, já que a água carrega consigo lama, lixo e resíduos de esgoto para dentro das casas, permitindo a infecção por alguns patógenos, além de favorecer a reprodução de vetores como o Aedes aegypti. Algumas doenças que podem ser transmitidas são a cólera, que pode ser transmitida pela água e alimentos contaminados, causada pela bactéria Vibrio cholerae. A dengue, estando presente em casos de inundação por propiciar ambientes próprios para a desova do mosquito fêmea em locais de água parada. A febre tifoide, sendo causada pela bactéria Salmonella typhi, que transmite a doença via ingestão de água e alimentos contaminados. Hepatites A e E, que são doenças virais transmitidas pela ingestão de água e alimentos contaminados, ou de uma pessoa para outra. E a leptospirose, causada pela bactéria Leptospira na urina de rato, que é misturada com a água da chuva. As intervenções para evitar as enchentes são bem fáceis, baseando na pesquisa geográfica de rios perenes e a avaliação da planície de inundação, evitando assim a construção de casas muito próximas à área alagada durante as cheias. Para as enchentes antrópicas,
podem-se construir mais bueiros e sistemas de drenagem eficazes para que atendam à demanda necessária, além de colocar mais lixeiras pelas cidades e campanhas de conscientização para informar as pessoas de que elas também devem cumprir suas responsabilidades para evitar ocasiões assim. O sistema de limpeza, como recolhimento de lixo, além de folhas e galhos que possam estar cobrindo os bueiros, são essenciais para que a água possa ir para seu destino, ao invés de ficar parada por algo que esteja interrompendo seu percurso. A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos, tais como fungos, plantas, algas verdes ou enzimas, são utilizados para reduzir ou remover contaminações no ambiente, atividade ligada à engenharia ambiental. Existem diferentes graus de contaminação, dependendo da quantidade e da toxicidade do contaminante presente, e 2 tipos básicos de biorremediação: a bioaumentação e a bioestimulação. O processo de bioaumentação introduz misturas específicas de micro-organismos em um ambiente contaminado ou em um bioreator, para iniciar o processo da biorremediação. Enquanto isso, a bioestimulação fornece nutrientes às populações de micro-organismos, aumentando sua população, promovendo o crescimento e, consequentemente, o aumento da atividade metabólica na degradação de contaminantes. O vazamento de óleo no Brasil foi um derrame de petróleo cru que atingiu mais de 2 milhões de quilômetros no litoral das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Os primeiros registros do derrame ocorreram no final do mês de agosto de 2019. Mais de 3 mil quilômetros do litoral do Brasil foram atingidos na maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo já ocorrida no país. A mancha de óleo se espalhou por praias e mangues da costa nordeste e já chegou a áreas marinhas protegidas como o Parque Nacional de Abrolhos. Por todo o litoral, há relatos de animais marinhos mortos por contaminação pelo petróleo. A economia com base no turismo das praias já está sofrendo forte impacto, com consequências especialmente graves para a população que vive da pesca e coleta de frutos do mar. Além disso, ocorreu um risco direto à saúde da população, já que, por falta de auxílio do governo, eles mesmos tiveram que retirar o óleo das praias. O material que se espalhou por praias, mangues e áreas marinhas protegidas é petróleo cru de alta densidade, com alta concentração de hidrocarbonetos poliaromáticos, substância altamente tóxica. Os estados mais acometidos foram Alagoas, Bahia, Maranhão e Ceará, e até hoje a origem é desconhecida. As técnicas desenvolvidas e patenteadas pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, individualmente ou com parceria da Unifax, uma universidade privada de Salvador, aliam tecnologia e insumos encontrados facilmente nas costas baiana e nordestina, fazendo cair o custo e evitando o uso de produtos químicos, o que lançaria novas substâncias possivelmente tóxicas nas biotas já impactadas. Todos os métodos já foram, inclusive, testados com amostras do próprio óleo, que chega ao Brasil desde 30 de agosto. O que fazemos é usar organismos vivos para remover os poluentes do ambiente. Não adianta só tirar a poluição visual, é preciso eliminar os compostos invisíveis, como benzeno, tolueno e xileno, ou no mínimo diminuir a presença deles. Aí entra a biotecnologia, com diferentes indicações para cada ambiente, explica Ícaro Moreira, que é professor da UFBA. Para os casos em que o petróleo já se dissolveu na água, a indicação é utilizar microalgas que se alimentam do carbono contido nas substâncias tóxicas, o que elimina tais substâncias e a consequente contaminação. Funciona como uma máquina de diálise. A água contaminada entra em um tanque reator, onde estão as microalgas, que se abastecem do carbono. Em seguida, a água limpa é liberada de volta ao ambiente. Devidamente alimentadas e crescidas, as microalgas viram uma biomassa que pode ser utilizada para a produção de biodiesel.